Era uma vez um garoto chamado Dave. Quando ele tinha por volta dos seus 11 anos, ele foi sequestrado e conseguiu fugir alguns dias depois. E voltou para casa. Quando Dave tinha lá os seus 20 e poucos anos, ele acabou conhecendo a Amy Elliott e os dois se apaixonaram. Ele e a Amy Elliott se casaram e mudaram-se dos Estados Unidos para a Inglaterra, por um pequeno povoado chamado Pegford. Nesse povoado, os dois abriram uma lojinha, um bar, e eles estavam bem estabilizados financeiramente quando Maureen, a dona de uma doceteria de lá, descobriu sobre o passado do David e começou a fazer intrigas quanto a isso. Ele e a Amy então se mudaram, voltaram para os Estados Unidos, mas decidiram passar a vida pela estrada com seu trailer. E eles ficavam às vezes no trailer, se hospedavam em um hotel, até que um dia eles resolveram parar no Colorado num hotel chamado The Overlook Hotel. Lá eles ficaram por algum tempo e perceberam que certas coisas estranhas aconteciam nesse Overlook Hotel, o que desesperou eles totalmente, fazendo com que eles fugissem daquele hotel ali sem antes serem assombrados por fantasmas e moitas que criavam vida e tudo mais. E eles fugiram dali e foram em direção a Las Vegas. Em direção a Las Vegas, eles passaram pela rodovia 50 em Nevada. E lá eles foram parados por um policial, sequestrados e levados até uma cadeia numa pequena cidadezinha chamada Desespero. Quando eles estavam em desespero, eles estavam presos com um policial prestes a matá-los, eles foram resgatados por águias. E, sendo resgatados por estas águias, eles voaram. E voaram além do espaço, eles voaram pelo tempo. E chegaram a alguns séculos atrás, ao milênio passado, a um lugar chamado Westeros. Esse Westeros era dominado por um rei chamado Joffrey. E lá, novamente, o Dave e a Amy Elliott tiveram que aprender a conviver e a conviver com o passado. Eles estavam bem, eles estavam em Westeros, que estava em guerra porque era um reino dividido em 7 partes, até que um dia a Amy recebeu uma coruja com uma carta convidando-a para ingressar numa escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Só que a carta era de 1990, alguns séculos adiante. Então, eles conseguiram encontrar numa caverna de Westeros, junto a uma criatura chamada Gollum, um anel do poder. E o que esse anel do poder fazia? Ele transformava a pessoa em invisível e, além disso, ele transportava a pessoa através do tempo. E ela voltou para o ano de 1990 e ingressou nessa escola de magia e bruxaria de Hogwarts. E lá, ela conheceu um cara chamado Harry Potter. E a Amy ajudou Harry Potter a lutar contra um grande bruxo das trevas chamado Lord Voldemort. E depois de eles terem derrotado esse Lord Voldemort e da Amy se formar em magia e bruxaria, ela voltou novamente para a civilização. Ela foi para Londres, ok? Mas ela não conseguiu viver muito bem ali na Inglaterra devido ao pensamento, à lembrança da Maureen em Pegford. Então ela e o esposo já tinha falecido, ela voltou para os Estados Unidos. E um dia, rodando pelos Estados Unidos, ela acabou encontrando um pequeno hotelzinho de beira de estrada, chamado Bates Motel. E lá ela foi quase morta pelo proprietário do local, Norman Bates, ok? E depois ela conseguiu se safar e fugir para uma cidadezinha chamada Derry. E em Derry ela acabou se envolvendo com algumas crianças ali, com Bill, com a... O Bill era o líder do grupo, William Denbrough, que era meio gaguinho e o pessoal chamava ele de Bill.
E tinha uma menina toda fofinha também, ela acabou se envolvendo com essas crianças porque ela era a bibliotecária da cidade. E alguma coisa estranha começava a acontecer nessa cidade. Essa cidade estava sendo atacada por um palhaço chamado Pennywise que assassinava crianças. E quando eles estavam prestes a matar esse Pennywise, uma gripe chamada Capitão Viajante atacou o mundo, trazendo o apocalipse. E as pessoas que morriam do Capitão Viajante, dessa gripe, elas voltavam como zumbis. E, novamente, a nossa querida Amy Elliot teve que fugir. E fugindo pelo país, cuidando para não ser contaminada com o Capitão Viajante, ela encontrou um grupo na Geórgia. E esse grupo, ele era dominado, ele era controlado por um ex-policial chamado Rick Grimes. E ali ela passou o resto de sua vida lutando contra zumbis. Doido, né não, gente? Esse é o mix literário. Eu meio que criei uma história com os melhores livros que eu li esse ano, assim, com alguns personagens, alguma coisa dos livros que eu li esse ano. E eu criei uma história só, eu juntei, fiz uma miscelânea e juntei numa coisa só. Eu queria desafiar você a colocar aqui embaixo, nos comentários, e me responder quais foram os livros de que eu tirei inspirações para essa história maluca. E assim, eu fui criando a história agora, por isso teve umas coisas meio sem noção aí. Só que assim, tem que ser uma coisa da hora, sabe? Você não pode criar um roteiro, você não pode pensar, tem que ser feito na hora. Pra hoje, gente, um dia pra todo mundo. Até mais, tchau.